Olá, sexto ano, aqui é o professor Jonathan, que vem ajudar a vocês a corrigir as semanas 2, 3 e 4 do volume 6. Prometo ser bem sucinto para o vídeo não ficar muito extenso e vocês terem a facilidade de acompanhar a correção. Vamos iniciar falando de Orlando Vilas Boas. Isso mesmo, essa fotografia que está na tela do vídeo de vocês é a imagem, a fotografia de Orlando Vilas Boas. Por que falar de Orlando Vilas Boas? Devemos falar dele porque ele foi um ser humano muito importante aqui no Brasil, principalmente para os povos indígenas, porque ele dedicou a sua vida na defesa dos povos indígenas. Ele nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo, em 1914 e foi um explorador, um sertanista, mas, sobretudo, um grande amigo dos índios. E foi um dos criadores do Parque Nacional do Xingu. Foi considerado um ícone do movimento ecológico e da defesa da cultura e dos direitos dos povos indígenas. E, infelizmente, ele faleceu em 12 de dezembro de 2002. E o que ele deixou como legado para a gente? Ele deixou como legado o respeito que devemos ter por aqueles que são donos da casa, ou seja, donos do Brasil, os índios. Isso mesmo, porque quando os europeus chegaram e colocaram os pés nas terras brasileiras, aqui já habitavam os povos indígenas. Então, Orlando Vilas Boas nos ensina o respeito a esses povos, o respeito e a preservação da cultura indígena, da religiosidade e dos direitos desses povos. Então, o maior legado que ele deixou foi essa luta pelos direitos dos povos indígenas e esse respeito que todos nós devemos ter por esses povos. O PET 6, lá na semana 2, inicia com um texto muito bacana, mas eu trouxe só um trecho para vocês, para ser bem sucinto aqui. E aconselho vocês depois a fazerem a leitura dele. Que diz o seguinte: o índio é essencialmente um supersticioso. Suas tradições assentam no mundo mágico, mítico e religioso. Então, pessoal, os povos indígenas, por exemplo, eles são movimentados, suas crenças, elas giram em torno das superstições. Só para clarear um pouquinho a ideia de vocês, essas superstições não fazem parte só do cotidiano dos índios, não. Até na nossa também. Vocês já ouviram alguma pessoa falar que se passar debaixo de uma escada traz azar? Ou se um gato preto numa sexta-feira 13 também vai trazer azar? Ou quebrar um espelho trazer 7 anos de azar? Isso tudo são superstições. Superstições é aquilo que a pessoa acredita e nem sempre acontece, né? Então, os povos indígenas acreditam muito no mal, no bem ou no mal, na existência do bem e do mal. Tanto é que se tiver o nascimento de de irmãos gêmeos, pode acontecer de um índio sacrificar um dos irmãos, porque acredita que um vai representar o bem e o outro representar o mal. Isso conforme os estudos de Orlando Vilas Boas, né? Porque ele estudou muito a cultura e os costumes indígenas. Então, superstição é isso aí, é aquilo que a pessoa acredita. Às vezes nunca viu e tem certeza se existe, mas acredita naquilo ali, né? Então, vamos agora para a correção dos exercícios. A primeira atividade fala da comemoração dos 50 anos da criação do Parque Indígena do Xingu.
Quem criou o parque? Orlando Vilas Boas. Quem acertou aí, né? Quem disse acertou. Então, em 2011, o parque do Alto Xingu completou 50 anos. E a atividade, ela traz esse mapa, eu tive que dividir ele em duas partes, e esse mapa é para vocês analisarem e conhecerem um pouco aí das aldeias indígenas que formam o Parque Indígena do Xingu. Analisar os nomes das aldeias, a legenda, as demarcações aí dessas aldeias, para poder realizar o exercício. Então, lá no PET, vocês também vão ver essa imagem aí, essa legenda colorida, cada cor representando uma aldeia indígena. Por exemplo, amarelo, Camaiurá. A vermelho, Aueti. E assim por diante. E aí o exercício que pede é o seguinte: esses povos originários caracterizam-se por uma grande similaridade no seu modo de vida e visão de mundo, mas mantêm uma grande variedade linguística. Orlando Vilas Boas, grande conhecedor da região do Xingu, nos afirma que o índio é supersticioso e suas tradições assentam no mundo mágico, mítico, que é relacionado aos mitos, e religioso. Em uma palavra, sintetiza o significado destes termos para os povos originários. E aí, lá no exercício, vem para vocês colocar na frente de mágico um sinônimo dessa palavra, místico e religioso. Então, no mágico, qual palavra que poderia ser sinônima da palavra mágico com relação à cultura indígena? Ou seja, qual palavra que pode substituir a palavra mágico e que vai ter o mesmo sentido? Teve aluno que colocou, por exemplo, fantástico. Fantástico está correto? Corretíssimo. Místico. Místico vem de mitos. Mitos é aquela história que é contada, às vezes é uma história que nunca existiu, mas a pessoa acredita. Às vezes é uma história que gira em torno de uma divindade, de deuses, que fazem com que os povos indígenas acreditam. Então, no lugar de místico, teve aluno que colocou a palavra mito espiritual. Acertou? Sim, acertou. Está correto. E a próxima palavra, religioso. Teve aluno que colocou crença. Está correto? Sim. Se a pessoa ela tem uma religião, é porque ela acredita nos fundamentos e nos princípios religiosos daquela crença. Ok? Vamos passar para o próximo exercício. Semana 3, ela tem um texto muito bacana também, que aborda os estudos de Orlando Vilas Boas com relação à religião, crenças e superstições dos povos indígenas. Para Orlando Vilas Boas, as pinturas corporais, elas tinham um significado religioso, não era só para se enfeitar. Os colares com dentes de animais ou ossos de animais, tudo isso tinha um valor religioso, ligado também à crença, à superstição dos povos indígenas. A atividade pede para vocês fazer uma pesquisa sobre o ritual Quarupi, para representá-lo por desenho no quadro abaixo. E afirma, caso você não tenha a possibilidade de pesquisar, você pode representar esse ritual em desenho. Mas antes, vamos saber o que seria esse ritual. O que significa ritual? Ritual ele é um conjunto de gestos, palavras e formalidades. Esses gestos podem ser através de danças, através de ritmo corporal,
através de palavras. Por exemplo, os cristãos, eles têm costumes de falar aleluia, ou até mesmo gritar a palavra aleluia, que significa alegria. Isso é um ritual, isso é um gesto, isso é uma palavra que faz parte de um ritual religioso. Então, os rituais indígenas, eles são bem voltados para o misticismo, ou seja, para os mitos que os povos indígenas acreditam. E aí, fazendo uma pesquisa, para quem não teve a oportunidade, o que é o ritual Quarupi? O ritual Quarupi é um ritual de homenagem aos mortos ilustres. É a despedida dos mortos e encerramento do período de luto. Então, quem não conseguiu fazer essa pesquisa pode registrar que o ritual Quarupi é uma homenagem aos mortos ilustres. Quais mortos são esses? Os pajés, os líderes indígenas. É a despedida dos mortos e o encerramento do período de luto. E aí, vocês podem fazer a ilustração de povos indígenas desenvolvendo esse ritual com dança, com gestos, com palavras. Vocês deverão usar a criatividade. Como exercício, pergunta se você conhece algum ritual dos mortos e se na sua cidade tem alguma data ou festividade que relembra aqueles que já faleceram. Então, ritual entre os cristãos, por exemplo, os cristãos católicos, quando falece um ente, os católicos têm o ritual de rezar o terço. Os cristãos evangélicos têm o ritual de ler e meditar a palavra de Deus, a Bíblia e orar. Então, o ritual é o costume, é o gesto que as pessoas fazem, que acreditam que estão fazendo ali o certo, em devoção, em respeito. E nós temos no Brasil, porque nosso calendário é um calendário cristão, o dia 2 de novembro, que é o dia celebrado, o dia de finados, ou dia dos mortos, em que as pessoas vão ao cemitério, levarem flores, orar, rezar para os entes queridos. E na semana 4 começa com mais um estudo, mais uma pesquisa feita por Orlando Vilas Boas com relação aos povos indígenas. Para ele, os povos xinguanos, de onde que são esses povos? Do Parque Xingu, muito bem, os povos indígenas. Eles também registram suas opiniões em depoimentos. Todos foram publicados na edição comemorativa dos 50 anos de criação do Parque Indígena do Xingu. Está disponível no site acervo.socioambiental.org. Então, vamos ver no próximo slide um dos depoimentos. Na imagem, vocês podem ver a fotografia do Almanaque Socioambiental Parque Indígena do Xingu, em comemoração aos 50 anos desse parque, dessa comunidade que forma os povos indígenas. E tem um relato indígena. Como vocês viram no slide anterior, os xinguanos, eles registravam os seus depoimentos. Então, tem um dos relatos, no PET vocês vão ver mais de um, o conhecimento do homem em relação à floresta. Então, tem o depoimento em que o índio, ele relata o conhecimento que o homem tem sobre a floresta, sobre a valorização
desse espaço em que vivem. Então, eu aconselho vocês a lerem não só esse relato, mas os outros que estão disponíveis no volume 6, lá na parte de ensino religioso. Então, vamos lá para o exercício. O exercício pede para você escrever um depoimento registrando os novos conhecimentos que você adquiriu com os povos originários tinguanos. Então, como eu pedi vocês para lerem os depoimentos, lá no PET volume 6, diante do que você leu, você pode registrar esses depoimentos. Eu peguei alguns aqui que os alunos registraram, já enviaram e enviaram de forma correta. Às vezes vocês podem perguntar, mas os alunos já realizaram de maneira correta? Sim, eu estou até um pouco atrasado com a gravação dos vídeos, mas os vídeos são gravados em benefício daqueles alunos com dificuldades, aqueles alunos que estão atrasados. Esses vídeos são gravados para ajudar vocês a manterem as atividades em dia. Então, de acordo com os relatos, os depoimentos registrados desses alunos que estão em dia, já realizaram, registram aí. O primeiro deles. Para os tinguanos, é importante a preservação dos ensinamentos dos mais velhos e das riquezas naturais. Segundo, os costumes destes povos estão mudando, vírgula, pois eles estão usando os costumes dos não índios, vírgula, tentando sobreviver no mundo atual, vírgula, com as facilidades oferecidas, ponto final. Essa parte desse depoimento é uma parte que o índio retrata que para dentro das aldeias já está chegando a tecnologia, por exemplo. Então já tem índio com acesso à internet, que faz uso do celular, da TV, tem índio que já se vestem, tem outros costumes também da idade contemporânea. O terceiro depoimento, que é válido registrar, os índios mais jovens estão tendo a oportunidade de ter dois tipos de conhecimentos: a língua indígena e a língua portuguesa. Pessoal, a língua indígena, para os povos indígenas, é chamada também como língua materna. Inclusive, nas escolas indígenas, tem essa matéria, tem esse componente curricular, denominado por língua materna, que é a língua indígena. E quarto e último, vocês podem registrar que um dos depoimentos desses povos gira em torno da preocupação com a perca da identidade cultural por parte dos jovens pertencentes às tribos. Então, um dos depoimentos, o índio que dá o depoimento, ele se preocupa muito e tem medo da cultura indígena um dia acabar, pois os jovens índios estão cada vez mais adentrando a sociedade urbana, a era da tecnologia. Então, eles têm essa preocupação da cultura indígena acabar. E o último exercício pede para vocês fazerem uma paródia da música Como Era Verde o Meu Xingu, expressando o valor de preservação das terras indígenas,
dos seus costumes, tradições, símbolos, rituais, mitos, magias, etc. Você pode pedir ajuda a um colega, amigo, familiar para fazer uma composição coletiva, se preferir. Nessa paródia, vocês podem fazer uma paródia utilizando o seu bairro, município ou o estado de Minas Gerais. Ou seja, na letra original, vocês podem colocar o que se refere ao Parque Indígena Xingu com costumes e características do bairro onde mora, da cidade, do estado de Minas Gerais. Então, eu encerro por aqui. Vou deixar a música para vocês ouvirem, como era verde o meu Xingu. Assim vocês terão a oportunidade de conhecer a música e, após a música, está encerrado o vídeo. Parabéns para quem acompanhou a correção. Continuem dedicando aos estudos. Um forte abraço. Rádio Mania. Deixe nossa mata sempre verde, deixe nosso índio ter seu chão Especial. Deixe nossa mata sempre verde, deixe nosso índio ter seu chão emoldurado em poesias. Como era verde o meu Xingu, meu Xingu, sua fama que beleza, onde encantar virar muru. Palmeiras, Carnaúbas, Seringás, Cerrado, Florestais, Matagais. Palmeiras, Carnaúbas, Seringás, Cerrados, Florestais, Matagais. Ó sublime natureza abençoada pelo nosso Criador, quando o verde era mais verde e o índio era o Senhor. Camaiurá, Calaparica e Curu cantavam os deuses divins no Xingu. Ó morena, morada do sol e da lua. Ó morena, o paraíso onde a vida continua. Morena, ó morena, morada do sol e da lua. Ó morena, o paraíso onde a vida continua. Mas quando o homem branco aqui chegou, trazendo a cruel destruição, a felicidade sucumbiu em nome da civilização. Mãe natureza, mas mãe natureza, revoltada contra a invasão, seus camaleões guerreiros, com seus raios justiceiros, os caraíbes expulsarão. Mas deixe nossa mata sempre verde, deixe nosso índio ter seu chão. Deixe nossa mata sempre verde, deixe nosso índio ter seu chão. Emoldurado em poesias. Como era verde o meu Xingu, sua forma que beleza, onde encantar vira muru. Palmeiras, Carnaúbas, Seringá, Cerrados, Florestais e Matagais. Eu falei Palmeiras, Carnaúbas, Seringás, Cerrados, Florestais e Matagais. Ó sublime natureza abençoada pelo nosso Criador, quando o verde era mais verde e o índio era o Senhor. Camaiurá, Calaparica e Curu cantavam os deuses livres no Xingu. Ó morena, morada do sol e da lua. Ó morena, o paraíso onde a vida continua. Morena, ó morena, morada do sol e da lua. Ó morena, o paraíso onde a vida continua. Mas quando o homem branco aqui chegou, trazendo a cruel destruição, a felicidade sucumbiu em nome da civilização. Mãe natureza, mas mãe natureza,
revoltada com a invasão. Seus camaleões guerreiros, com seus raios justiceiros, os caraíbas expulsarão. Mas deixe nossa mata sempre verde, deixe nosso índio ver seu chão, deixe nossa mata sempre